Vamos hoje de verbo, falando um pouco sobre a construção do Present Perfect Tense. O Present Perfect é formado com o presente do verbo to have mais o particípio passado, como por exemplo, I have worked. A forma negativa é simples, basta acrescentar not ao auxiliar. I have not worked. Ambas as formas, have e have not, podem ser contraídas e são mais frequentemente usadas. É muito comum você ver I've ou you haven't. O significado é o mesmo. Hello everybody, tudo bem? Mais uma aula hoje que você vai aprender um pouco mais de estrutura, não é isso? Sempre nessas aulas, gente que estuda estrutura tem que tomar muito cuidado, tem que aprender direitinho para que serve cada tempo verbal. Mais pra frente, quando a gente já não estiver mais vendo o tempo verbal, vocês vão ver preposições e tudo mais, tem que aprender como é que é o sisteminha da língua. Hoje, o nosso assunto é Present Perfect. É o tempo mais importante em inglês. Olha, ele é mesmo, viu? Por isso que talvez ele seja ensinado por último. Porque o Present Perfect, ele é um tempo tão usado que ele se confunde com o presente e com o passado, tá? Ele descreve muita coisa em inglês. Ele descreve várias situações, várias atuações, tá? Que você vai usar aí o Present Perfect. Então eu vou começar mostrando para você como é que constrói. Depois a gente vai passar para uso. Como constrói é fácil. Vamos ver. Let's say. The present perfect não é difícil. Você tem que lembrar que ele tem um verbo auxiliar, sempre. Ao contrário dos outros tempos, né? Que tem só verbo auxiliar no presente e no passado. Quando você tem do e does, ou did, usa só para negar ou para interrogar. Aqui não, ele já está presente, ó, desde o início. É o verbo have. Então eu digo, I have, eu tenho, you have, você tem. He has, terceira pessoa, né? She has, ou it has. Depois, we have, you have, ou they have. Tá ok até aí? Agora, olha esse verbo, spoken. Você consegue reconhecer? Você reconhece o speak. Então, no presente é speak, no passado é spoke, e no particípio passado é spoken. Então, se eu for fazer uma frase, segue comigo aqui a setinha. I have spoken. Se eu for traduzir ao pé da letra, eu tenho falado. Agora, olha o resto da frase. To them many times. Com eles, muitas vezes. Então eu faço, eu tenho falado com eles muitas vezes. Ou eu posso falar, ela tem falado com eles muitas vezes. Esse verbo aqui de baixo, você reconhece? Cleaned é o verbo clean, ele é um verbo regular. Então nota que o particípio passado dele é igualzinho ao passado. É clean no presente, cleaned no passado e cleaned no particípio passado. Então eu faço uma frase, por exemplo, we have cleaned the house from top to bottom. Nós temos limpado a casa de cima embaixo. Se eu quiser mudar um pouquinho, usar um she has cleaned the house from top to bottom. Ela tem limpado a casa de cima embaixo. Então você percebeu que para construir esse tempo, basta eu usar o quê? Eu tenho que usar o verbo have ou has. Tenho que usar o has na terceira pessoa, mais o particípio passado do verbo, tá? O particípio passado, aquela partezinha que é a terceira forma do verbo. Então, no caso do verbo speak, passado é spoke, particípio passado é spoken. No caso do verbo clean, o presente é clean, o passado é cleaned e o particípio passado é cleaned também. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é então a divisão de verbos regulares e irregulares. E aí você vai ver comigo e vai separar direitinho. Olha aqui. Regular verbs. Então, o verbo regular é aquele cujo passado e o particípio passado eu formo com ed. Então, tem o verbo stay, ficar. Passado, stayed, ficou. E o particípio passado, stayed, ficado. Então, não tem dificuldade nenhuma, tem? Você só tem que colocar ed aqui no final e você está fazendo. Então, o passado de um verbo regular é igualzinho ao particípio passado. Agora, os irregulares é que é o problema, né? Drive, drove, driven. Então, dirigir, dirigiu, dirigido. Então, é um verbo que tanto no passado quanto no particípio passado tem forma própria, não seguindo a regra do ed. O melhor que você tem a fazer quando aparece um verbo desse é consultar a sua tabelinha lá, para você saber como é que usa.
Vamos ver alguns exemplos, então, do tempo na prática. E você vai ver como é que a tradução dele é uma coisa extremamente mutável. Olha. She has lived in that city, ao pé da letra. Ela tem morado naquela cidade for 10 years, há 10 anos. Since 1983, desde 1983. Tanto esse for quanto esse since são características básicas do present perfect. Ela tem morado naquela cidade desde 1983, há 10 anos. Será que eu posso traduzir como ela mora naquela cidade há 10 anos? Ou então, ela está morando naquela cidade há 10 anos, desde 1983? Posso. Para traduzir, eu posso. Agora, o que eu não posso é em inglês, não em português, né? Em inglês eu dizer she is living in that city for 10 years. She is living a present continuous. E conforme a gente já viu, o present continuous serve para mostrar uma ação que está acontecendo nesse momento ou no futuro próximo. Se eu quero falar de uma ação que começou lá no passado e vem até agora, então eu tenho que usar o present perfect. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? They have studied a lot recently. They have studied a lot. Eles têm estudado muito recentemente. Eles têm estudado muito ultimamente. Tanto recentemente quanto ultimamente indicam o quê? Um passado recente. E você vai demonstrar verbalmente esse passado recente através do present perfect. Eles têm estudado muito recentemente ou eles têm estudado muito ultimamente. Tanto recentemente quanto ultimamente, quanto o for e o since, são todos elementos do present perfect. Vai anotando aí, for, since, lately, recently. São elementos que te dão as dicas de que você tem que usar o present perfect. Agora vamos ver algumas aplicações aqui. Tem mais uma, mais um exemplo aqui importante. She has just left. O just indica, né, alguma coisa que acabou de acontecer. Vocês conhecem o just como apenas, né? Mas nesse tempo, olha o que ele diz. Ela tem apenas saído? Não deu certo. Ela acabou de sair. Ela acabou de sair. Então o just colocado aqui entre o auxiliar e o verbo, nesse tempo, ele indica uma ação que acabou de ocorrer. Tá bom? Agora sim a gente vai para alguns exemplos de fixação. Olha aqui, acompanha comigo. They be good friends for years. Nós temos que colocar essas sentenças no present perfect. They be good friends for years. They be. Qual é o particípio passado do verbo to be? É be, o passado dele é was e were, e o particípio passado é been. O sujeito é they. Eu tenho que usar o auxiliar have. Então vai ficar como a minha resposta? They have been. They have been good friends for years. Eles têm sido bons amigos há anos. Vamos ver mais um exemplo rapidinho? Olha lá. He lent me money several times in the past. He lent me money. Lend é o verbo emprestar. O passado dele é lent, com T. E o particípio passado também é lent. O sujeito da frase é he. Combina com have ou combina com has? Combina com has. Então, como é que vai ficar a resposta? He has lent me money several times in the past. Então, ele tem me emprestado dinheiro várias vezes no passado. A tradução não está boa. Vamos traduzir de novo? Ele me emprestou dinheiro várias vezes no passado. Olha, a ação que se repete no passado também é característica do present perfect. Vamos lá? Mais um. Lucy not make a lot of money this year. Lucy not make. Aqui eu tenho not para denotar que eu tenho que negar essa frase. Make é o verbo, o passado é made e o particípio passado também é made. O sujeito é Lucy, que equivale a she. E o auxiliar a ser usado é has. Então eu tenho que usar has na negativa com o particípio passado de make. Como é que vai ficar a resposta? Lucy has not made a lot of money this year. Lucy não ganhou muito dinheiro este ano.
É isso daqui. Este ano ainda não acabou, por isso é um passado considerado como recente ou até mesmo indefinido. Tudo bem? Ficou bem claro, né, gente? Como é que é o uso do Present Perfect, como é que ele se monta. Espero que vocês tenham aprendido. Continuem estudando. See you later. Bye bye.